Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Este aqui é o nosso canal Degustação Teológica, sejam todos bem-vindos. E aqui nós estamos dando sequência à série Passos na Fé, discipulado Passos na Fé. Você já deve ter acompanhado, você que está acompanhando essa série, já deve ter assistido os primeiros vídeos. O primeiro tratando da conversão, né? O que é a conversão, como que alguém se converte a Jesus, né? Para entender melhor isso, sobre o novo nascimento, como alguém se torna cristão, né? O que é que o Espírito Santo faz na vida dele para que isso aconteça. Depois a gente fez um vídeo falando sobre, o segundo vídeo falando sobre o batismo, que após a conversão genuína, a pessoa dá também a atenção, né, às ordenanças do Senhor Jesus, que são duas, para os protestantes, são duas ordenanças. Alguns chamam de sacramentos, né? Nós, os batistas, costumamos chamar de ordenanças do Senhor, ordens do Senhor para a vida cristã. Entre elas está o batismo, né, nas águas, que já foi esclarecido no vídeo anterior, é importante que você assista. E depois, agora, que nós vamos tratar sobre a ceia do Senhor, ou seja, a Santa Ceia, né? Algumas pessoas dizem, eu devo falar Santa Ceia ou só ceia do Senhor, né? Não importa, né? O importante é que você entenda que é algo ligado ao Senhor Jesus, né? Então, algumas pessoas gostam de fazer referência à ceia como a Santa Ceia, pelo grande significado que ela tem, a grande importância que ela tem. É uma expressão de reverência àquilo que a ceia significa, né? O pão e o vinho, certo? Então a ceia do Senhor, ela é, assim como o batismo, uma das ordenanças do Senhor Jesus. Então, por isso que ela deve ser observada, tá? Ela deve ser sempre algo, deve ser praticado, né, pelos cristãos, tá? E aqui, o vídeo, ele talvez fique um pouco longo, eu peço que você veja até o final, porque o assunto é muito interessante, é muito importante, principalmente para você, que está começando agora na igreja, que você possa entender um pouquinho melhor o que é a ceia do Senhor. Mas os que já estão há muito tempo na igreja também podem ver o vídeo, né, e refletir um pouco sobre a prática de fé ao tomar da ceia do Senhor, ao participar da ceia do Senhor, ok? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a ceia ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, narrado por Mateus, né, em seu Evangelho, lá no capítulo 26 e versículo 26. Eu estou com a Bíblia aqui, a minha versão é Almeida, né, que é o tradutor, né, dessa Bíblia em português, e ela é um pouco atualizada, então é a Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, tá bom? Eu vou ler e quero que você preste atenção no que diz esse texto e você pode acompanhar na sua casa também. Olha só, preste atenção. Olha só, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e o abençoou e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice com vinho, certo? E tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bom, aqui é a última ceia que Jesus participa com os discípulos, e antes de ser preso e crucificado, tá? Mas essa ceia, então, ela se torna algo especial, porque Jesus aqui ele estava falando já o que haveria de acontecer com ele,
Ou seja, ele estaria entregando sua vida como sacrifício em favor dos pecadores, para perdão dos pecados dos homens, tá? Para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos, através do sangue dele, sermos justificados diante de Deus o Pai. Ok? Muito bem. Aí o que acontece? Aqui, Jesus está dizendo, esse pão aqui, ele está mostrando, ele tem um significado agora do meu corpo, da minha carne, que está sendo entregue a vocês. Que está sendo entregue a vocês. E eu também estou dando a vocês agora esse suco de uva, esse vinho, para mostrar que meu sangue será derramado para a remissão de pecados. Então Jesus aqui, ele está dizendo, através daquele ato na ceia, aquilo que ele haveria de fazer pelos homens, em favor dos pecadores, da humanidade, homens e mulheres. Entregando sua carne para ser ali sacrificada, né, seu corpo sacrificado na cruz, e o seu sangue vertido para firmar uma nova aliança, dando a vida em favor dos pecadores. Por isso que sem Jesus não há salvação, porque todos são pecadores e precisam de Jesus como salvador de suas almas. Ok? Por isso é importante ter Jesus. E por isso que a igreja prega sobre Jesus. Tá certo? Agora é interessante que Jesus, ele lá no Evangelho de Lucas, que narra também esse episódio, ele vai dizer, façam em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Tá certo? E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer que a ceia do Senhor deveria ser observada sempre. Porque Jesus, ele, depois que ele instituiu essa ceia, ele é preso, ele é condenado pelos homens, né? De forma injusta, obviamente, mas Deus haveria de cumprir em Jesus, né? Em Jesus, as profecias, né? Para o propósito divino da nossa salvação. Um ato de amor, de fato, um amor profundo de Deus por toda a humanidade. Tá certo? E é por isso que ele chama pecadores a arrependimento, viu? Por conta disso. E aí o que acontece é que Jesus vai ressuscitar no terceiro dia, dá o testemunho da sua ressurreição. Depois de 40 dias depois da ressurreição, Jesus ascende aos céus, aos olhos de todos, e há uma promessa ali, né, vinda dos anjos que estavam ali naquele momento, falando aos apóstolos e discípulos que aquele que subiu às alturas também voltaria para arrebatar sua igreja, voltaria para julgar as nações, voltaria para certamente estabelecer seu reino, tá certo? Bom, e nós aguardamos a volta de Jesus. Aí, então, há uma obrigação dos cristãos de celebrarem, de fazerem sempre, irmãos e irmãs, a reunião da ceia do Senhor. Jesus disse que este pão é o seu corpo partido na cruz, né? Seu corpo entregue em favor de todos, e ele vai dizer que esse suco de uva é o seu sangue derramado em favor de muitos, né? Para o perdão de pecados, tá certo? E para firmar a nova aliança. E é interessante que o apóstolo Paulo, então, ele vai mostrar que desde então a igreja sempre se reúne em memória do Senhor para fazer essa reunião, né, de ceia, para comer do pão, beber do cálice, tendo fé
de que Cristo está com eles todos os dias de suas vidas até a consumação dos séculos. E lembrando-se, né, da morte do Senhor Jesus e também, lógico, lembrando daquilo que o seu sacrifício significa para os cristãos, para a igreja. Ou seja, através da morte do Senhor Jesus, nós temos perdão dos nossos pecados. Ele morreu para que pudéssemos viver. E ele ressuscitou para que nós pudéssemos também ter a garantia de vida eterna, sendo também ressuscitados no último dia. Então o apóstolo Paulo, ele vai escrever na carta aos Coríntios, sua primeira epístola, a partir do versículo 23, que todos devem observar a ceia do Senhor, devem praticar isso nas reuniões. Eu vou ler um trecho para vocês e vou comentar. É muito interessante observar que Paulo, no capítulo 11, eu estou com a Bíblia aberta, no capítulo 11, de sua carta, de sua primeira epístola aos Coríntios, à igreja de Corinto, tá ok? Ele vai falar sobre a ceia do Senhor, dando algumas instruções e fazendo muitas observações. Havia um problema na igreja de Corinto. Ela era uma igreja com muita briga, com muita contenda, com muita divisão. E Cristo não está dividido, o seu corpo não está dividido. Na verdade, capítulos antes, né, lá no início da carta, nessa mesma carta, dessa mesma epístola, o apóstolo Paulo, em outro assunto, já falava a respeito dessa divisão. E que a igreja precisava manter-se unida, porque eles fazem, essa igreja, né, tem muitos membros, mas unidos formam o corpo do Senhor Jesus, né, o corpo místico de Jesus é a igreja. E nós vamos, nos próximos vídeos, falar sobre a igreja, né? Talvez seja o próximo vídeo, abordando sobre o que é a igreja, aí você vai entender melhor, né? Espero que você acompanhe também o próximo vídeo. Mas havia muita discussão, muita briga, muita contenda. E como eles poderiam participar, então, da ceia do Senhor, comer o mesmo pão? Olha a importância da Santa Ceia. Como eles poderiam comer do mesmo pão que simboliza Cristo, que aponta para o Cristo, e comer e beber também do cálice, que representa ali o sangue do Senhor Jesus, que os une, que os torna, veja bem, membros desse corpo, numa comunhão plena com o Senhor. Porque ao comer do pão e ao beber do vinho, consagrados, passando ali então a representar o corpo e o sangue de Jesus, os cristãos que tomam parte disso, veja bem, eles estão dizendo que eles têm comunhão uns com os outros, porque estão ligados no mesmo Cristo, vivendo pelo mesmo Cristo, na mesma fé, na mesma comunhão, experimentando do mesmo amor do Pai. Então eles não podiam estar divididos em torno da mesa do Senhor. Não pode haver divisão na mesa do Senhor. Entende? O apóstolo Paulo, então, ele faz uma correção aqui, dizendo que as pessoas não estavam discernindo o corpo do Senhor. Estavam tomando de qualquer forma, sem refletir. Não esperavam uns pelos outros, faziam diferenças, né, entre quem tinha mais posses, quem tinha menos posses. Então havia uma coisa assim bagunçada nessa igreja. E Paulo aqui então vai dizer, vocês estão tomando a ceia do Senhor de qualquer jeito, Tem divisão e vocês não estão entendendo que a ceia os une, representa essa unidade que nós temos uns com os outros em Cristo e todos nós em Cristo. Veja só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Ele diz assim: porque antes de tudo, eu estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade, porque ele ficou sabendo dessas informações, né? Ele recebeu notícias, né, daquilo que estava acontecendo na igreja. Aí ele diz, no versículo 19, assim: é necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês.
Porque às vezes quando há uma rebelião, irmãos, divisão, aqueles que gostam da contenda, de criar polêmica, sabe aquele pessoal que só cria polêmica? Toda hora um diz que me disse, fica implicando com tudo, e sabe, faz diferença com tudo. Eu povo que tirar a paz do ambiente, que para ele, para essa pessoa, ela é uma pessoa tóxica, sabe? Tudo tem problema, toda fala do pastor é uma segunda intenção, toda atitude de um determinado irmão é provocativa, tudo isso, brigas por ministério, essas coisas todas, bobagens todas, né? Isso aqui e outras coisas mais, né? Assim como acepção de pessoas, isso aqui, queridos, estava acontecendo em Corinto e acontece hoje em muitos lugares, né? Então que a gente possa sempre vigiar com isso e tomar muito cuidado, né, com estas questões, que a gente possa ter o coração purificado no Senhor para participarmos da ceia em paz, para não sermos condenados aí, né, como culpados do sangue do Senhor, tá certo? Então ele está dizendo que Cristo veio para trazer unidade, não divisão. Mas aqueles que arrumam essas contendas, essas briguinhas, essas divisões, eles já mostram quem eles são. Então Paulo fala, quando isso acontece, pelo menos, a falsidade é exposta. O engano, a mentira fica evidente. Né? Então vamos tomar cuidado, tá, irmãos? Com essas questões aí, tá bom? Que haja harmonia entre os irmãos na igreja, entre a comunidade, que haja verdade, sinceridade e harmonia. Apesar das divergências, né? Ninguém é igual a ninguém, apesar das imperfeições, que haja sempre um coração disposto a amar, perdoar e caminhar juntos, sem polêmica, sem rebelião, sem mimimi, tá? Mas que haja verdadeiramente uma união, lógico, respeitando sempre os seus limites. Porque tem gente que às vezes ultrapassa os seus limites em diversas coisas, não quer ser repreendido, não quer ser corrigido, né? Não quer ser disciplinado. E aí a culpa as pessoas de acharem que são melhores que elas. Não, é que elas não gostam de ordem, né? E isso é um problema também. Opa, bati aqui o pé. As pessoas que não gostam de ordem, elas acham que o problema são os outros sempre. E nunca são elas. Então vamos tomar cuidado, irmãos, com isso. Tá bem? Vamos amadurecer. Bom, mas o assunto aqui não é disciplina, o assunto é ceia. Mas aí então Paulo vai dizer aqui no versículo 20, olha só. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é da ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Versículo 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Ele está dizendo que o pessoal fazia daquilo quase que um banquete, como se estivesse na sua própria casa. Comendo, se embriagando. E além do que, uns tinham mais, outros tinham menos, aí os que tinham menos comiam menos, tinha mais, comia mais. Era uma bagunça. Mas não era esse o propósito. Paulo está dizendo, cara, não é comer simplesmente, comer por comer que vocês estão se reunindo. Nós temos um significado maior nessa ceia. E aí ele vai dizer o seguinte, versículo 22, ó. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Né? Ou seja, quem tem fome, coma em casa, na sua casa. E a ceia não é para matar fome carnal. Ela tem aqui um simbolismo espiritual. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer de vocês? Devo elogiá-los? Nesse aspecto, certamente não posso elogiá-los. Tá? Então Paulo aqui faz uma correção, manda o pessoal se perdoar, se amar, trabalhar com unidade, entender o que é a ceia do Senhor. Tá? Que não é uma coisa de comilança. Ela tem uma reflexão espiritual ali, essa reunião. Tá? Aí é o seguinte, versículo 23 ele começa a dizer, ó Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Veja, isto aqui agora é o meu corpo, não é um pão qualquer mais. Até antes desse momento da ceia, era um pão. Mas agora, no momento dessa consagração, isto é o meu corpo. É isso que Jesus falou, né? Ok? É isso. Vamos continuar a leitura aqui.
1 Coríntios, capítulo 11, é o que eu estou lendo. Vamos ver aqui, versículo 24 ainda, vou continuar a leitura. E tendo dado graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo. Não é mais só um pão. Agora, ele, para vocês, se torna o meu corpo. Que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. É para fazer o quê? Em memória do Senhor, certo? Fazer a reunião da ceia. O que é a memória? Façam isso em memória de mim o quê? Façam isso para se lembrarem de mim, das minhas ordenanças. Para se lembrarem do que eu fiz em favor de vocês. Do sacrifício que eu fiz por vocês. Mas, irmãos, ele diz, porém, isto é o meu corpo. O corpo ali é mais do que uma memória. O pão ali, no momento da consagração, não é só uma memória. A reunião é em memória do que Jesus fez. Que é o sacrifício dele na cruz. Para lembrar-se disso. Mas, ao momento da consagração, não é só um pão. É agora, aqui, irmãos, de modo espiritual, veja, não literal, não há uma transformação da substância, tá? Mas há uma presença real do Cristo, há uma presença real do Cristo nos elementos, no momento da consagração e da ceia. A presença real de Cristo na ceia, tá? Em memória dele, do que ele fez, da ordenança dele. Mas isto é o meu corpo. Aí ele vai dizer o seguinte, do mesmo modo, versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, esse vinho é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Tá? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Estão fazendo menção ao sacrifício dele. Ó, esse pão representa, é o corpo de Cristo entregue na cruz. Ó, esse vinho, esse suco de uva, é o sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz para a remissão dos pecados. Para firmar a nova aliança, o novo pacto com Deus. Então, queridos, veja, em memória dele, certo? Para se lembrar do que ele fez. Mas sabendo que agora o pão isto é o meu corpo. E o vinho, isto é o meu sangue. Amém, queridos? Mas não é, repito, uma transformação, né, onde o pão se transforma, ali o trigo deixa de ser trigo e vira carne. Não é isso. Não é que o suco de uva deixa de ser o suco e vira sangue, literalmente. Como ensinam os católicos. Na tradição católica, pela fé, eles creem que o pão, que agora é a hóstia, né, se transforma literalmente na carne de Jesus e o vinho, que na verdade só o padre, né, ele experimenta, ele toma o vinho diante da igreja, da comunidade, e a comunidade toma a hóstia. Mas nem sempre foi assim, tá, queridos? Uma hora a gente fala sobre isso. A hóstia católica não nos primeiros 700, 800 anos de igreja, era pão e vinho, tá? Era pão e vinho, não era hóstia, não. Depois que o pessoal elaborou a hóstia para trazer o significado da ceia através da hóstia, tá? Da Eucaristia. Lembrando que a reunião da ceia do Senhor, ela é chamada de Eucaristia também, tá? Por muitas tradições cristãs. Eucaristia é uma palavra que significa partilha, tá bom? É uma palavra em latim, né, que significa partilha, ou seja, estão partilhando do corpo do Senhor, tá? Do pão que representa o próprio Cristo, tá certo? Mas nós, protestantes evangélicos, não cremos na transformação do trigo, né, do pão, em carne. Nós não acreditamos na transformação real, literal, do vinho em sangue de Jesus, tá?
Mas nós acreditamos, os evangélicos têm dois tipos duas formas de crer, tá? Quando aconteceu a Reforma Protestante no século XVI, onde o padre Lutero e depois muitos outros seguidores, né, muitas outras pessoas católicas, padres inclusive, né, bispos, se desligaram do catolicismo romano por encontrar ali várias falhas. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso no nosso canal, você procura aí depois. Eles começam um movimento separado da Igreja de Roma, da Igreja Católica. E eles vão, então, entender que havia um equívoco no pensamento católico, né, segundo o entendimento protestante, de que, literalmente, o pão se transforma em carne de Jesus e de que o suco de uva se transforma no sangue de Jesus, literalmente. É um equívoco. Não há uma transformação da substância. Inclusive, a fé católica, né, que tem esse entendimento sobre a Eucaristia, sobre a ceia do Senhor, eles creem em algo chamado transubstanciação. Guarda esse nome, transubstanciação, que é a transformação da substância do pão, uma transformação de substância mesmo, ela se transforma em carne. O vinho tem uma transformação literal que se transforma no sangue de Jesus. É muito literal. Então, os protestantes não entenderam assim. Eles rejeitaram esse pensamento. Então, Lutero trouxe um entendimento, não só Lutero, né, outros teólogos e líderes protestantes também vão abraçar essa visão, que é a visão que nós chamamos de consubstanciação. Ou seja, naquela substância, que é o pão, que é o trigo, né, naquela substância vem a presença real de Cristo. Há uma ação espiritual de Cristo sobre o pão após a consagração, tá? Lembrando que isso também é um ato de fé, tá certo? Daqueles que participam desse momento. A mesma coisa acontece com o suco de uva, o vinho. Vem sobre o suco de uva a presença real do Cristo ali, né? Então, pela fé, as pessoas entendem que estão se alimentando do Cristo espiritualmente e não que aquilo se transformou em carne, né? O pão se transformou em carne ou o vinho se transformou no sangue, literalmente não, mas que simbolizando, olha isso, simbolizando o corpo de Cristo, o sangue de Jesus, né? e a carne dele, a presença dele real vem sobre o pão e o vinho, tá certo? Então, espiritualmente, nós nos alimentamos do Senhor, através da Eucaristia, através da ceia, do pão e do vinho. Isso é chamado de consubstanciação, a presença de Jesus com aquela substância, né? A presença real do Cristo, vivo, ressurreto, a presença dele real, né? Real, espiritual, nos elementos, nas substâncias, pão e vinho, tá certo? Então, a igreja protestante, uma boa parte dela, crê na consubstanciação. E aí aparece um outro protestante, contemporâneo de Lutero, que era da Alemanha, aparece um outro protestante que quer caminhar com Lutero. E eles então marcam alguns encontros, começam a conversar sobre a fé cristã e sobre os rumos da reforma, já que são líderes que pensam igual, né? Porém, quando chega no momento da ceia, veja bem, de discutir a Eucaristia, a ceia do Senhor, eles não conseguem entrar no entendimento. O Ulrich Zwingli, ele entende que quando Jesus fala em memória de mim, ele está dizendo que o pão é somente um memorial. É só para se lembrar do ato que Jesus já fez. Então o pão é só pão e o vinho é só vinho. Não há presença de Jesus ali nos elementos. É só uma forma de lembrar do sacrifício. E Lutero, ele, como alguns outros protestantes, se opõe ao pensamento de Zwingli. Ele diz, não, a ceia é muito importante. Não é a transubstanciação como os católicos ensinam. Mas uma coisa é certa. Esse pão não é só um pão. E esse suco de uva, após a consagração, não é só um suco de uva. O pão e vinho se transformam
em algo real, espiritualmente falando. Tanto que é verdade, aí é que entra a defesa da consubstanciação. Tanto que é verdade que o Paulo, aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele está dando essa instrução sobre a ceia, ele vai orientar a não tomar a ceia de qualquer jeito, porque tomando de qualquer jeito aquilo que se transformou espiritualmente, aquilo que se transformou espiritualmente no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, tem uma importância e um peso tão grande que tomando de qualquer forma você se torna culpado. Culpado, isso é um peso gravíssimo. É algo muito terrível para um ser humano. Né? Culpado do sangue do Senhor. Se torna réu de julgamento se você tomar de qualquer jeito. Sem fazer um exame de consciência. Então não é só um pão. Porque quando é só um memorial, é um pão. Então se eu como aquele pão, ele não é o corpo de Cristo espiritualmente falando, ele é só um pão. Então você pode comer à vontade, mesmo que você esteja em pecado, vivendo a vida de qualquer jeito, porque é só uma memória mesmo. É só uma memória mesmo. Então, e infelizmente, queridos, o pensamento de Zwinglio, apesar de ser muito interessante, ele de certa forma, ele fragiliza. Essa é uma realidade que a gente deve pensar. Ele fragiliza a questão da instituição da ceia e ele leva alguns questionamentos, né, ou talvez até alguns confrontos sobre o que Paulo diz aqui na epístola, mostrando o peso que é e a atitude grave que é alguém participar da ceia em pecado ou de qualquer forma. O apóstolo Paulo, a gente vai ler o texto, vai dizer que alguns não apenas se tornam réu, né, ou culpados do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, por banalizar o pão e o vinho. É como se pegasse algo santo e puro e colocasse para dentro da gente de modo impuro. É como se dissesse, estou banalizando ou profanando aquilo que é santo. Vivo uma vida bagunçada e toco no sagrado. Me alimento do Cristo que é santo, sendo eu uma pessoa de qualquer jeito, sem nenhum tipo de consciência, de reflexão sobre a minha vida com Deus. Ó, e aí o Paulo vai dizer mais para frente, dizendo, muitos de vocês, por conta disso, de comer desse jeito, têm estado fracos, dormindo e morrendo. E aqui, queridos, existe uma grande discussão. O que Paulo quis dizer com fracos, dormindo e morrendo? Alguns vão dizer que é só espiritualmente. Não se alimentam do Cristo espiritual, então ficam com a vida fracassada na fé. Mas outros vão dizer que é isso, mas é também, literalmente, vão fraquejando na vida em carne. Ou seja, no corpo físico também. Alguns vão adoecendo, além de adoecer espiritualmente, adoecem também fisicamente. E alguns chegam até a morrer, porque estão banalizando o que é santo, o que é sagrado. Vou ler para vocês. Ele diz assim, porque versículo 27, Coríntios 11, versículo 27, diz assim, por isso aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, faça um exame, não toma de qualquer jeito não. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso, agora olha a advertência, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, muitos têm morrido até. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tá certo? Bom, então, queridos, essa carta de Paulo, que é lida, inclusive, nas reuniões de Santa Ceia da maioria das igrejas, mostra a seriedade da Santa Ceia. O que leva, na minha opinião, né, a pensar, sim, na consubstanciação defendida por uma grande parte dos reformados, fazendo oposição tanto à visão católica, que se transforma literalmente, né, no corpo e no sangue de Jesus, que seria um ato absolutamente literal, e aí acredito que não, porque
você olha e você fala, não transformou no corpo, na carne de Jesus. Não, continua sendo vinho. Continua sendo vinho, eu tô tomando, eu tô vendo que é vinho. Tô comendo, tô vendo que é pão. Mas então, espiritualmente, tem algo acontecendo ali. Eu estou me alimentando de Cristo. Tá certo? Estou me alimentando de Cristo. E esse alimento é espiritual. Por isso, a presença de Cristo na ceia após a consagração. Que não é só um pão. E o ato do pão em si não é só um memorial. Ele passa também a representar para nós espiritualmente o corpo de Jesus. O suco de uva passa também a representar para nós espiritualmente o sangue de Jesus. Então é a consubstanciação. Tá? Não se transforma, mas há a presença de Cristo na substância, com a substância, espiritualmente. E embora nós entendemos que respeitamos, né, as tradições cristãs, ok? Mas eu tenho para mim que essa questão sobre a consubstanciação nos leva a ter um pouco mais de reflexão sobre a importância da ceia e também o respeito, a reverência de não participar de qualquer jeito da ceia do Senhor, ok? É interessante entendermos, por exemplo, que o João Calvino, diferente de Lutero, ele não pensa numa consubstanciação, onde a presença de Cristo espiritual está com os elementos. Mas ele pensa em algo muito próximo disso, como a presença espiritual real de Cristo na Eucaristia. A presença real de Cristo nos elementos, embora ele não use o termo consubstanciação, mas se refere a isso como presença real de Jesus. Eu tinha falado de 3 posições porque normalmente as pessoas abordam mais a transubstanciação católica, a consubstanciação de Lutero, ou normalmente eles abordam o memorial, apresentado por Zwinglio. Mas tem essa questão da presença real e espiritual de Cristo na ceia, nos elementos, na ceia, no cerimonial. É defendida aí por muitos reformadores também. E isso muitas vezes é colocado ali lado a lado com a consubstanciação, que é muito parecido, né? É um entendimento muito próximo, tá? Então, para mim, assim, eu fico, né, hoje entre a consubstanciação e a presença real de Jesus, tá? Não posso aderir de forma alguma, né, à transubstanciação católica, porque não é exatamente isso que acontece com o pão e o vinho, não é literal, né, que se transforma literalmente no corpo e no sangue de Jesus, não é possível isso. Mas eu acho que também pensar na ceia só como um memorial apenas é esvaziar muito também o significado e o ato da ceia, principalmente mediante tudo aquilo que a gente leu na Epístola de Paulo aos Coríntios, o poder e a força que tem, né, essa celebração em memória de Jesus, tá? Então, portanto, vai além de um memorial. O memorial é a reunião, mas eu acredito que no ato da consagração dos pães e do suco de uva ou do vinho, como você queira apontar aí, há uma real presença de Cristo ali, poderosa, tá? Então eu fico aí com a presença real de Jesus, espiritual, como Calvino abordava, e outros reformadores, ou com a consubstanciação de Lutero, que ambas são muito parecidas, tá bom? É a opinião que eu tenho, embora seja bem profundo isso, mas isso é para você entender a importância que tem a ceia do Senhor para aqueles que são convertidos, tá bom? Queridos, então, fica aqui minha colocação, e eu vou dar para vocês uma dica sobre isso que eu falei agora. Tem um pastor batista, um teólogo batista, o Barcelos, tá? E ele tem esse livro aqui, ó. Um livro
com várias indicações de teólogos batistas, né, de seminários e faculdades batistas do exterior, inclusive, né, com uma tradição enorme, que apoiam o pensamento do Barcelos, que escreveu esse livro aqui, ele também que é batista. É a ceia do Senhor, né, como meio de graça, muito mais do que um memorial, tá? Tá aí o livro, fica a indicação para vocês desse livro, procurem, né, leiam, vocês vão ver melhor a importância, a relevância da ceia do Senhor, tá certo? Bom, então você que está chegando agora, você é batizado, a ceia é só para quem é batizado. E porque imagina você dar a ceia para quem não se converteu. A gente está acabando de falar da importância que a ceia tem, e não é para tomar de qualquer jeito. Mas é quando você está arrependido do seu pecado, ok? Quando você pede perdão dos seus pecados, ó Senhor, eu não devia ter falado isso ontem, eu não devia ter agido assim essa semana, me perdoa, Senhor, me ajuda a não ser dessa forma, né? Senhor, eu cometi tal pecado, Senhor, eu não quero mais cometer esse pecado, me perdoa em nome de Jesus. Você está com o coração quebrantado ali, né, na presença do Senhor. O Senhor está vendo sua sinceridade. Há um perdão para nós pecadores. Em Cristo Jesus, ele veio para isso, para nos perdoar dos nossos pecados. Nós somos tão falhos, mas nunca tomar de qualquer jeito. Então, tem lugares por aí que estão dando a ceia para qualquer um, dizendo a ceia do Senhor, né? Ignorando completamente o texto de Paulo aos Coríntios, mostrando que qualquer um que comer sem ter o discernimento, cara, o discernimento espiritual da ceia do Senhor, o fará para a sua própria condenação. Tá? Então, quem deve se examinar? Ah, mas é que a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. Tá, mas como uma pessoa que não é convertida vai se examinar? Como alguém que não vive a fé vai se examinar? Como alguém que nem sequer se decidiu por ser batizado nas águas, né, para seguir mesmo Cristo com toda a sua fidelidade, que não tem nem convicção do seu novo nascimento, como é que essa pessoa vai participar da ceia do Senhor? Então, queridos, a ceia do Senhor não é para qualquer um. A ceia do Senhor é para convertidos e batizados nas águas, tá? Que já tem certeza da sua fé em Jesus Cristo, que já é discípulo do Senhor Jesus. Então, eles são, através do batismo, como vocês viram no vídeo anterior, incluídos no corpo e passam a participar da ceia do Senhor. Tá? Lembrando que a ceia do Senhor, ela representa essa unidade espiritual que nós temos com Cristo, e como comemos todos juntos, nós estamos todos ligados no Senhor, somos unidos em Cristo. Tá? Então, essa é a comunhão da mesa do Senhor. Estamos todos juntos ligados no Cristo, nosso Salvador. Tá bom? Inclusive, tem muitos irmãos, teólogos, estudiosos que fazem uma ligação muito forte com o Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, e ele vai dizer que o pão que ele iria dar para as pessoas era a sua carne. João capítulo 6, depois você lê esse capítulo que é maravilhoso. Ele vai dizer, o pão que eu vou dar para vocês comer é a minha carne, e vocês vão comer da minha carne, vocês vão se alimentar de mim, né? Vocês vão beber do meu sangue, minha carne é comida, meu sangue é bebida. E aí é interessante, né? Alguns ligam o texto de João 6, mostrando que Jesus já estava falando, né, daquilo que ele haveria de fazer, porque ele é o pão que desceu do céu. E quando as pessoas passarem a comer o pão na Santa Ceia, elas estariam fazendo isso não apenas como memorial, mas se alimentando mesmo de Cristo, né? O pão que desceu do céu. Bom, então é o seguinte, eu já expliquei o que é a ceia, que foi Jesus que instituiu a ceia, que todos os cristãos se reúnem para fazer e participar da ceia. O texto diz fazer isso todas as vezes que vocês se reunirem. Mas, queridos, para haver não banalizarmos, né, o significado da ceia e da sua importância, as igrejas evangélicas, a maioria delas, né, pelo menos eu vou falar pela nossa, né, e acho que muitas outras também, não sei se todas, mas muitas igrejas protestantes colocaram a ceia uma vez por mês. Normalmente os irmãos gostam de fazer a ceia no domingo, né, que é o domingo, a gente considera o dia do Senhor, apesar de o Senhor ser Senhor de todos os dias, ok? Ele é Senhor de segunda a sexta, todos os dias ele é Senhor, né? De domingo a domingo, aliás, ele é Senhor. Mas o dia do Senhor simboliza para nós o dia que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou num domingo, né? Então, quando o Senhor ressuscita, ele ali mostra, ele venceu a morte, né? Ressuscitou.
E se ele vive, nele viveremos, para sempre. Então, os domingos passou tanto nas Escrituras, e nós vemos isso, o primeiro dia da semana, que é o domingo, é o dia tradicional da reunião dos cristãos, de trabalhar em favor da comunidade, né, e de celebrar também a ceia do Senhor, tá? Então, geralmente é os domingos, mas para não banalizar, né, nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, as igrejas colocaram geralmente um domingo por mês, né? Tem igreja que faz segundo domingo do mês, tem igreja que faz o primeiro domingo do mês. Nosso caso, né, nossa igreja Batista Fraternidade, celebramos a ceia todo primeiro domingo do mês, né? E aí a gente celebra a ceia porque Jesus, ele vive, né? E é no domingo que foi instituído o dia do Senhor. Então, a gente toma a ceia no domingo, tá? Uma vez por mês, tá? Porque se a gente fosse se reunir todas as vezes, cada reunião teria que tomar a ceia. Teria que tomar a ceia todo domingo, toda quinta-feira, um sábado por mês que a gente tem um encontro unificado, a gente se reúne. Se a gente fizer um culto de oração na casa de alguém, teríamos que tomar ceia. Porque todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso. Então, imagine, toda reunião que a gente se fosse se reunir como cristãos para culto, teríamos que fazer ali um momento da ceia, né? E aí pode até banalizar. Então a gente coloca uma vez por mês, né? Um domingo por mês, para fazer daquele momento um ato solene e observar, sim, a ordenança do Senhor, que disse, façam isso, ok? Bom, é isso, pessoal, tá? Então você que chegou, já é batizado, participe da ceia com alegria, mas nunca de qualquer jeito. Faça sempre uma reflexão. Eu acho muito interessante, queridos, eu conversava até com um irmão, né, um casal, né, de irmãos amigos, outro dia, sobre essa questão. Eu falava, quando eu era jovem, quando eu era criança, aliás, né, adolescente, pré-adolescente, né, saindo da minha fase de criança indo para adolescência. Então estava no meio, ele era um pré-adolescente. Eu lembro como eu via, duas coisas eu via na igreja. Primeiro, um grande temor. As pessoas costumavam dizer, meu Deus, essa semana é ceia. Ó, Senhor, perdoa, né? Deixa eu me consagrar, né? Parece até uma hipocrisia, né? Os outros dias não é ceia, pode vir de qualquer jeito e tal. Não, não é isso, né? As pessoas não sabem que não devem ver de qualquer jeito. A vida cristã é para ser vivida todos os dias, né? Mas o ato de participar, o fato de participar da ceia do Senhor e o que ela representa, sempre levou as pessoas a um profundo temor. E eu tenho medo, irmãos, que hoje muitas pessoas, principalmente essa nova geração, não tem tido temor nenhum de tomar ceia do Senhor. Tomam ceia em pecado, tomam ceia com brigas, tomam ceia e sem nenhuma previsão de perdão, viu? Não tem nem a intenção de perdoar, nem de pedir perdão, né? Tem gente que não pede perdão, ele ofendeu e não pede perdão. Tem outros que são ofendidos e não perdoam, né? Pessoas que tomam ceia com engano, né? Roubando o próximo, enganando, uma vida de mentira de qualquer jeito. Outros têm amante, né? Estão lá tomando ceia, à vontade, né? Toma ceia, banalizando, irmãos, sabe? Caindo naquilo que Paulo disse aos Coríntios, né? Capítulo 11, tome cuidado, muitos de vocês estão fracos, outros dormem, né? Estão se tornando culpados do sangue do Senhor. Então, antigamente tinha um temor, assim. Hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo tanta banalização. E as pessoas tomando a ceia de qualquer jeito, como se fosse um memorial, não é nada, né? Ignorando a presença do Senhor, né? Como Paulo alerta. Cuidado do jeito que vocês tomam a ceia, porque ela não é qualquer coisa, não. Tá? E outra coisa que eu ouvia muito, eu conversava isso com um casal de amigos, né? Eu ouvia muito falar de testemunhos, pessoas que tomavam ceia com fé, e eles testemunhavam, irmãos, de cura, né? Tomei a ceia, fui renovado, havia uma renovação espiritual na igreja, as pessoas eram renovadas, né, ao tomar a ceia. Outra coisa, havia cura literal mesmo, algumas pessoas deram testemunho de após tomar a ceia, fazer uma oração, Senhor me cura, né? Estou me alimentando de ti. E aí, ao participar da ceia, às vezes havia testemunho, eu tomei a ceia e fui curado, né? Curado de uma enfermidade às vezes até grave, né? E Deus fez uma grande obra ali por um ato de fé, obviamente, é um ato de fé da pessoa, mas dando um testemunho profundo, né, da ceia do Senhor. Então, assim, que a gente possa, queridos, pensar nestas coisas, tá? Levar em conta estas coisas sobre a ceia. Você que está chegando agora, está entendendo o que é a ceia, a responsabilidade, né? A importância dela, tá bom? A importância que ela tem na vida da igreja, na vida do crente, tá bom? E aí eu vou aqui colocar os benefícios da ceia, que é
significa o perdão dos nossos pecados, né, que ficaram para trás, né? Ela também serve para nos fortalecer no presente, né, de todo mês participando nessa comunhão. E ela serve também para a renovação das nossas almas em Cristo Jesus, tá bom? Essa é a importância da ceia e é uma ordenança do Senhor para fazermos isso até a sua vinda, até a sua volta. Beleza, pessoal? Bom, eu vou deixar para vocês agora, por favor, não saia ainda, eu sei que o vídeo ficou longo, mas tem mais algumas coisas que eu quero fazer aqui. Eu vou colocar para vocês agora, na sequência, um trechinho, tá, de uma conversa sobre essa questão da ceia, né? Essa questão dos tópicos que eu falei aqui com vocês, num programa, né, bem conhecido aí, programas de discussão teológica que tem aí no YouTube, né? Mas é de uma rádio, que era a Rádio Musical, se eu não me engano. Depois se transformou na Rádio Unida, né? É um programa interessante aí, tá? Eu vou colocar para vocês, assistam um trechinho. Vou colocar agora na sequência. Depois vou colocar um trechinho da ceia que nós fizemos em abril de 2025, aqui na Igreja Batista Fraternidade. Um trechinho para você, né, ver como que é ali o momento da ceia da gente, tá bom? E depois eu finalizo fazendo um convite para você comparecer à nossa igreja e conhecer os nossos cultos, tá bom? O vídeo está um pouco longo, mas vale a pena, tá? Isso aqui é agregar conhecimento. Para você que chegou agora, para você que está conhecendo, né, os passos na fé, dando os primeiros passos na fé, como para você que já está um bom tempo na igreja e já há muito tempo talvez não refletia sobre a relevância e a importância da Santa Ceia na vida da igreja e na sua vida em particular. Tá bom? Vamos lá? Fica aí até o fim, fica aí na sequência. Deus abençoe vocês. Lembrando, hein? Teremos mais 2 vídeos de Passos na Fé que você deve assistir, que é falando sobre a igreja, o que é a igreja de Cristo, você que faz parte, e depois falando sobre o nosso Deus, que é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Não percam os próximos passos na fé. Olha, nós brasileiros, as igrejas brasileiras, especialmente as pentecostais, geralmente são mais zwinglianas, né? Na visão da ceia, entende como simbólico e tal. Mas eu queria saber a opinião de cada um dos irmãos. Eu acho que a gente vai divergir, mas vamos lá. O que é transubstanciação e o que é consubstanciação? Bom, é isso, boa colocação. A transubstanciação, acredita-se que no momento em que o sacerdote ora e ergue aos céus a hóstia, né, no caso do católico, se transforma no corpo de Cristo. E é o corpo literal de Cristo. Inclusive, eu já fui católico, então eu sei disso. A pessoa, quando pega a hóstia, ela nem morde. Ela não mordeu o dedo de Jesus, né? Então ela deixa dissolver naturalmente. Então a transubstanciação é que se transformou, de fato, no corpo de Cristo. O que é uma coisa assim... você tem que ler Tomás e Aquinas para entender esse negócio de transubstanciação. Já a consubstanciação é diferente, é que Cristo está presente ali no pão. Não é que o pão continua sendo pão, mas Cristo agora está presente no pão, está presente no cálice. E já Zwingli, que a maioria acredita, né, é apenas memorial. É um memorial, como diz, fazer isso em memória de mim. Então, o pão é um memorial à morte de Cristo e o cálice é um memorial ao sangue de Cristo que foi derramado por nós. Desses 3, qual que o senhor está? Eu estou no memorial e eu creio na presença de Cristo espiritual, no pão e no cálice. Então, tá espiritual. Você está entre os dois, então? Estou. Pastor Deiró, comenta. Bom, eu tenho um pensamento. O grupo assembleano no qual eu estou inserido já há 58 anos tem um pensamento como o do Zwingli. Mas quando eu leio o livro de João, capítulo 6, ele diz assim: o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então eu tenho muita dificuldade de caminhar com a transubstanciação ao modo romano.
mas eu também tenho um pouco de dificuldade de caminhar com o simples símbolo. Se for o simples símbolo, ela perde toda a força que ela tem do que Paulo escreveu no capítulo 10, no capítulo 11 do livro de Coríntios. Então, eu tenho tanto a dificuldade de caminhar com a transubstanciação ao modo romano, mas eu também tenho dificuldade de caminhar com um simples símbolo, como muita gente hoje entende. Pastor Eugênio. Isso à luz de João capítulo 6, tá? O pastor Deiró trouxe algo interessante em João 6, né? Foi a discussão exatamente entre Zwingli e Lutero. Porque Lutero também não defendeu a transubstanciação, mas defendeu a consubstanciação. Isso aí. E eu já descobri que agora o pastor Deiró também crê na consubstanciação, né? Luterano. Mais luterano. Mais luterano. E como é que faz, né? Então, você tem que ir, por exemplo, posições diferentes, né, irmão? Então, eu acho que esse não é um assunto salvífico, né? Você não vai... Eu não deixo de considerar meu irmão aquele que crê na transubstanciação. Não acho que é um pecado ou coisa parecida, né? Não é uma heresia de perdição nem nada. Porque ele pede meio que um conselho. O né? seu pensamento é Como qual, pastor César? Eu vou na fala do Wesley. Porque o Wesley, ele fala assim, eu não sei explicar, é um mistério, mas é o corpo de Cristo. Exatamente, é isso que eu penso. Então, bom, então somos wesleyanos nessa parte. Porque o John Wesley, ele fala o seguinte, ó. Jesus, ele disse assim, ó, isto é o meu corpo. Ele não disse isso simboliza. É verdade que ele fala memória, mas ele fala assim, ó, que o evento tem que acontecer em memória dele, não que o pão é em memória dele. Então ele tem que dizer, façam isso todas as vezes que em memória de mim. Agora, ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, eu entendo como Wesley dizendo assim, eu não tenho ferramenta para falar assim, eu não tenho, claro, condição de falar assim, é o corpo, fisicamente, se você morder, sai sangue. Como tem os milagres eucarísticos da Igreja Católica, que são, inclusive, contestados. Não, alguns têm validade, outros não. Os próprios católicos têm essa situação para resolver. Mas, então, eu não vou nesse extremo dizer assim, vira carne. Não. Mas eu entendo assim, ele diz, é o meu corpo, é o meu sangue, tá bom. O corpo. Então é o corpo não, e o sangue. E o pastor Deiró, como que é, não sei. Leu 1 Coríntios 10, 16, ali fala, o pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo. Exato. E aí é o corpo místico ou realmente o corpo? Paulo diz assim, só comemos do pão porque nós somos do pão. Isso. Então nós somos do corpo. É, o corpo. O pão ali é representado como corpo. Mas muito boa também. Vamos lá. Vamos lá. Tem 3 opções aqui pra você. Alô? Olá, quem fala? Aqui é o Cristiano. Cristiano, fala de onde? São Miguel Paulista, São Paulo. Legal, bem-vindo ao programa, Cristiano. Tá com você. Manda aí. Deus abençoe, pastor César. Sou grande admirador do seu trabalho aí. Amém. Já participei do Férias com Teologia. Que legal. Tá? Glória a Deus. E assim, eu queria tirar uma dúvida. É a questão da ceia. Eu ouvi um debate no Ministério esses dias, né? E aí a gente tá falando sobre a ceia. E eu dei a minha opinião, que eu penso que a ceia é um ato de inclusão, né? E quando de alguma forma a gente meio que fala para pessoas que elas não estão aptas a participar da ceia, seja por conta de pecado, ou seja lá qual for a situação, meio que a gente está excluindo a pessoa, né? E sendo que a ceia para mim é um ato de inclusão. Aí se gerou um debate lá, até falei sobre o Jesus. Ô Cristiano, você disse que a ceia é um ato de inclusão. Me fala mais sobre isso. O que você quer dizer quando você fala isso? Então, porque para mim, na minha opinião, né, a ceia para mim é um ato de inclusão, né, para a pessoa que está chegando, né, poder participar da ceia, né, estar ali junto da comunidade cristã ali e tal. E quando a gente não... que eu já vi pessoas meio que falando que a pessoa não poderia participar da ceia, né, por conta ou de um pecado, ou porque de alguma situação. Para mim, eu acho que está excluindo a pessoa,
E eu queria saber do senhor se, de fato, eu falei alguma besteira, ou se, é que eu penso assim, tá? Que para mim a ceia é um ato de inclusão. Quando a gente está participando da ceia, a gente tem que estar incluindo as pessoas ali na comunidade e tal. E quando a gente fala, não, você não pode participar da ceia, para mim é como se a gente estivesse excluindo a pessoa. Então eu queria saber do senhor se de fato isso é isso mesmo, ou se o meu pensamento está errado. Entendi. Tá bom, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Queria ouvir o pastor Deiró e o pastor Eugênio. Bom, vamos lá. Que Deus te abençoe, meu irmão. Primeira coisa, a ceia não é um ato de inclusão. Ponto. E por que não é? Se fosse, Jesus teria chamado todo mundo e não apenas os 12 na primeira. Então não é um ato de inclusão. Se você olhar atentamente para o que Paulo escreve sobre a ceia, e não no capítulo 11, mas no capítulo 10, que a turma só pega o capítulo 11 para ler aquele pouquinho de trecho ali. Mas veja, no capítulo 10, Paulo diz assim, ó, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura... Qual é o versículo, pastor? 16. Capítulo 10, verso 16. Agora 17. Porventura a comunhão do corpo... o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja, existe uma festa entre os judeus que eles fazem a inclusão. O nome dessa festa é Ágape. Só que isto não tem nada a ver, absolutamente nada com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é lugar de inclusão. A ceia do Senhor é lugar para os que já foram incluídos no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Maravilha. Quer acrescentar, pastor Eugênio? Sim, exatamente esse é o verso que eu tinha em mente. A ceia não é um ato de inclusão, é um ato de comunhão. É isso que é, comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. E se alguém é excluído, é que ele está excluído da igreja. Porque no capítulo 11 diz, examine-se a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. E não diz examine e não coma, mas diz examine e assim coma. Porque quando a pessoa se autoexamina, se sente culpada, qualquer coisa, se corrige, pede perdão e o nosso sumo sacerdote está lá para perdoar. O Cordeiro Pascual é Cristo e ele já foi imolado e já foi sacrificado na cruz do Calvário por nós. E nós nos alimentamos dele mediante a ceia do Senhor, que foi ele mesmo que instituiu na noite que ele foi traído, exatamente numa refeição da Páscoa. Ele pegou o cálice e o pão, respectivamente seu sangue e seu corpo, e que nós deveríamos comer e beber até que ele voltasse em memória dele. Amém, meus irmãos? Vamos cear nesse momento? Vamos chamar aqui os diáconos, os irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar o Vem Cear, meus irmãos. Vou pedir para a Tainara colocar na tela, por favor, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Enquanto os diáconos se organizam aqui. Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças, partindo e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Irmão, não é só um pão, tá?
não é só um suco de uva. E se fosse, não teria problema nenhum. Mas comendo desse pão e bebendo desse cálice, desse suco, de qualquer forma, alguns estão plantando para a sua própria condenação. Então que a gente possa pedir perdão dos nossos pecados, fazer de consciência, Senhor, me perdoa, me desculpa, me perdoa, tem misericórdia de mim. E assim sinta-se perdoado, convicto de que quer mudar de vida, né? Não que, Senhor, amanhã eu vou continuar pecando. Se o plano é continuar pecando amanhã, não toma. Preserve-se. Respeite o momento. Amém, queridos? Mas de consciência limpa, pecou, não quer pecar mais, se arrepende. Pede perdão. Jesus te perdoa. Amém, queridos? Mas faça com consciência, tá bom? Vamos orar? A tua graça nos alcançou. E fomos justificados pelo teu sangue, Jesus, vertido naquela cruz. E é no teu nome, Jesus, que nós pedimos ao Pai Todo-Poderoso perdão dos nossos pecados. Que o Senhor venha nos justificar, Senhor, continuamente na tua presença. Assim, Pai, nos tornando dignos, ó Pai, de participar da ceia do Senhor. Meu Deus, eu quero agora consagrar esses pães. Eu consagro, Senhor, o pão. Eu consagro, Senhor, esse pão. Aleluia. Eu consagro, Senhor Deus, esse suco de uva. Eu consagro, Senhor, em nome de Jesus, que seja pão, Senhor, mais do que pão, que seja suco de uva mais do que suco de uva, mas, Senhor, que seja cura para as almas, que seja restauração de feridas, que seja, Senhor, meu Deus, fortalecimento de fé, que o teu povo seja vivificado ao tomar, Senhor Deus, da ceia, em nome de Jesus, porque esta é a comunhão dos santos na tua presença. Assim nós oramos, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem servir, os irmãos que estão em comunhão com Cristo e com a igreja e batizados podem tomar. Glória a Deus. Vamos cantar? Olha só. Irmãos, vamos cantar na voz? O Nicolas não está aqui, porque ele faz um solinho geralmente, né? Mas vamos cantar aqui, vamos lá. 1, 2, 3 e... Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, é Jesus que nos convida a ceia vir. Aleluia! Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seja Deus, Senhor, bendito por Deus. Glória a Deus. Bendito Deus, bendito Deus. Que você viva isso. Se você está agora com a ceia, preste atenção, disse Jesus. Isso aqui é o meu corpo que é partido por vós. A minha oração é que mais do que um pão, seja algo celestial consagrado para fortalecimento da tua alma. Amém. Levante o pão para o alto. Oh, aleluia. Levante o pão e diga:
Assim como Moisés. Assim como Moisés. Aleluia. Levantou a serpente no deserto. Levantou a serpente no deserto. Assim importa. Assim importa. Que o Filho do Homem. O Filho do Homem. Seja levantado. Seja levantado. Para todo que nele crê. Todo que nele crê. Não pereça. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Disse Jesus, comei dele todos. Aleluia. Oh, glória. Glória, machuca. Aleluia. Eita, lá vai. Glória, teu nome, aleluia. Bendito seja o Cristo. Aleluia. Ó Salvador da nossa alma. Glória. Nós te louvamos, Jesus. Nós somos gratos, Jesus, porque esse pão representa a tua morte na cruz, Senhor. Ao comer dele, Jesus, nós confessamos que nós aceitamos o seu sacrifício, Jesus. Nós dizemos que somos teus, nós somos teus, Senhor. Não importa que o mundo diga de nós, não importa que as pessoas pensem de nós te amamos, Jesus. Nós reconhecemos a tua morte na cruz. Ajude-nos a sermos fiéis. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Salvador da nossa vida. Aleluia. Levante o suco de uma pro alto e diga: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse Jesus: bebei dele todos. Aleluia. Sangue do Novo Testamento, sangue da Nova Aliança, sangue que purifica pecados, que resgata pecadores. Aleluia. Oh Jesus, nós te louvamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono desse culto, dono do nosso coração, dono da nossa vida. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te aguardamos, ansiosamente esperamos a tua vinda, olhamos para os céus e aguardamos a última trombeta, Senhor. Vem, Jesus. O Espírito e a igreja dizem: vem, Senhor Jesus. Maranata. Que a tua igreja seja santificada, o teu povo renovado, os nossos jovens cheios com teu Espírito, a igreja, Senhor, crescendo, avançando com o Evangelho verdadeiro. Meu Deus, que nossa casa haja paz, haja luz, haja amor, haja perdão, restauração, que haja reconciliação, que haja alegria do céu nos corações. Em nome de Jesus, eu te peço dessa maneira, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Deus seja louvado. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã,
e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida.